Bora pra nossa análise com spoilers do episódio 5 de Star Wars The Acolyte. Vem comigo para descobrir todas as referências, easter eggs, teorias e conexões com o universo da franquia. E se você quer acompanhar nossa cobertura completa da série, além de vídeos novos quase todo dia, já se inscreve no canal para não perder nenhum deles. Bom, o episódio começa diretamente de onde o último havia acabado, com a Osha acordando depois de ter sido arremessada pelo Mestre Misterioso. E nessa hora eu quase tive um treco, porque por um segundo pareceu que o episódio ia fazer que nem o final do Hobbit, não o filme, mas sim o livro. Lá, o Bilbo eventualmente acaba no meio da Batalha dos 5 Exércitos, uma guerra épica entre goblins, wargs, homens, elfos e anões. Só que o Bilbo em si não participa da batalha, quer dizer, ele até participa no começo, mas acaba sendo arremessado por um goblin e bate com a cabeça numa pedra, ficando inconsciente e perdendo toda a ação, só despertando após o fim da batalha, o que acaba sendo meio anticlimático e inesperado, mas que foi um recurso inusitado e proposital do Tolkien, já que ele não queria glorificar a guerra aos olhos das crianças, que vamos lembrar, era o público-alvo do livro do Hobbit. Eu achei que era isso que ia acontecer aqui, o que seria bem bizarro, mas graças à força a Osha acorda e a luta ainda tá rolando. E a gente consegue ver que o chão está marcado pelo rastro do golpe da força do Sith que acabou o episódio passado, espalhando os esporos vermelhos dessas plantas, fazendo com que o ar e o chão fiquem repletos deles. E isso me lembrou muito o solo avermelhado de Krayt, o planeta que vimos em Os Últimos Jedi. E bora falar das lutas e as cenas de ação do episódio como um todo, que foram o ponto alto desse capítulo. No geral, eu achei que as lutas foram muito bem executadas, e arriscaria dizer que os duelos de sabre aqui foram de longe os melhores desde as prequels, infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente viu na trilogia sequel, e eu achei até mais fluido do que as lutas na série da Ahsoka. O Sith estava bem ágil, acabando com todos os Jedi NPC exatamente como a gente tinha previsto. Teve até direito a um espetinho de Jedi com ele empalando 2 Jedi de uma vez. E esse elogio também vale para as lutas corpo a corpo, com direito a Jack chegando ao melhor estilo John Cena com uma voadora com os 2 pés no peito da May. Deu para sentir bastante o impacto dos golpes, foi tudo bem brutal e eu curti bastante. Além disso, esse episódio conseguiu trazer um pouco do clima mais sério e soturno que tanto havíamos ouvido falar e que não tínhamos visto ainda na série. As mortes da Jack e do Yord foram muito bem executadas, com o Yord tendo seu pescoço quebrado de uma forma bem visceral e a pobre Jack virando um queijo suíço. Inclusive, vale comentar que o Sith conseguiu fazer isso graças ao seu sabre de luz, cuja empunhadura se divide em 2 sabres, um sendo o normal, com uma lâmina regular, e o outro um sabre de luz Shoto, que funcionava geralmente como uma segunda lâmina por ser um pouco menor. Vimos grandes combatentes como a própria Ahsoka usando essa mesma combinação de sabres. E esse episódio finalmente mostrou pessoas levando estocada de sabre e morrendo, porque até esse ponto aqui já estava virando uma piada interna em Star Wars que todo mundo que é espetado por um sabre de luz não morria, só o pobre do Qui-Gon, né, claro. Mas o Sith, que não é bobo nem nada, já mandou logo 3 estocadas na Jack para ela não sobreviver. Uma pena porque eu tava gostando muito da personagem, mas era isso que precisava ser feito. Tivemos também uma pequena homenagem ao Darth Vader nesse episódio, quando o Sith arremessa seu sabre de luz e usa a força para guiá-lo. Vimos Vader fazer isso em mais de uma ocasião e essa técnica era extremamente difícil e exigia uma grande aptidão na força por parte de seu usuário. Sendo assim, eles fizeram um excelente trabalho em toda essa parte da ação e das lutas. Eu só estranho um pouco a falta de zumbido dos sabres de luz. Tem momentos que parece que eles estão no modo silencioso, sem fazer barulho algum, principalmente o sabre de luz do Yord na cena da floresta. Eu achei isso bem estranho. Ainda em relação às lutas, tivemos um detalhe muito massa que foi a utilização de cortoses pelo Sith. Esse material era um minério muito raro, quebradiço e fibroso que conhecemos no Legends e que já apareceu no cânone nas HQs da Doutora Aphra. O grande diferencial desse material é que suas propriedades condutoras eram capazes de causar curto-circuito temporário nos sabres de luz ao entrar em contato com eles, o que faz do cortoses um material perfeito para armas corpo a corpo anti-sabre de luz. Dito isso, ataques repentinos de um sabre de luz poderiam cortá-lo. Além disso, o cortoses também era resistente ao fogo de blaster devido às suas propriedades de resistência à energia, o que explica o fato desse manto
e o capacete do Sith terem absorvido o disparo de atordoamento da arma da Osha. Ao que parece, o capacete do Sith pode ser uma liga de cortoses com algum outro material resistente a sabre de luz, de repente um Beskar ou até mesmo o Ultra Cromo, que também era um material supercondutor e resistente a sabres de luz. E se você quiser conhecer todos esses materiais que resistiam aos sabres de luz, eu já falei mais deles nesse vídeo aqui. Na HQ Star Wars Purge de 2005, vimos o próprio Darth Vader usando uma lâmina de cortoses para derrotar alguns Jedi após a Ordem 66. Outro detalhe bacana foi ver a lâmina dos sabres de luz voltando após o curto-circuito, com as pontas parecendo chamas, muito parecido com o sabre de luz realista criado pelo Rex Smith, um youtuber que conseguiu fazer um sabre com uma lâmina de plasma que corta até aço. Passando para avisar que o site da Hixforge está com uma promoção imperdível para celebrar a estreia de The Acolyte. Entrando no clima do lado sombrio, todos os modelos de personagens Sith estão com 10% de desconto, frete grátis e parcelamento em até 8 vezes sem juros. E você economiza ainda mais 3% usando o nosso cupom, que é MANDO. Então corre para o site da Hixforge e não perca essa chance. Ainda sobre esse capacete, foi muito legal ver ele incorporando as propriedades desse material no seu estilo de luta, dando até uma cabeçada no sabre do sol. Nossa, isso ficou estranho, hein? Lá ele, para desligar o sabre do mestre durante o seu embate. Além disso, esse capacete era capaz de impedir que os Jedi conseguissem entrar na mente do Sith, assim como o capacete do Magneto, que o blindava dos poderes psíquicos do Professor X. E já que eu mencionei o Sith misterioso, bora falar dele. Para surpresa de 0 pessoas, o Khymr era de fato o personagem misterioso, o que para mim mostra que esse realmente não é e nem nunca foi o grande mistério da temporada. A série se esforçou bastante para deixar bem na cara que seria ele. Eu achei até um pouco desnecessário, porque se isso tivesse sido mais bem trabalhado, essa revelação poderia ter sido bem legal, mas acabou só confirmando o que todos estávamos suspeitando. De qualquer forma, tem muita coisa para comentarmos sobre isso. Primeiramente, o fato de o Khymr dizer com todas as letras que ele é um Sith, e isso é algo bem complicado. Como sabemos, após a derrota da Irmandade da Escuridão para os Jedi, os Sith eram tidos como extintos, tendo Darth Bane como seu único sobrevivente e fazendo com que ele operasse em segredo nas sombras, estabelecendo a regra de 2 e secretamente trabalhando para reerguer os Sith e executarem o plano da vingança dos Sith, destruindo a República de dentro para fora, algo que só foi concluído por Darth Sidious na era das prequels. Sendo assim, foi estabelecido que os Jedi só foram ter conhecimento dos Sith após os eventos de Ameaça Fantasma, o que faz com que os Jedi desse período não possam descobrir sobre a existência do Khymr, já que isso iria contra tudo que foi estabelecido no episódio 1. Isso poderia ter sido resolvido com a morte do Sol, o que poderia ter representado a queima de arquivo completa, mantendo o segredo de Khymr intacto, mas ao invés disso, vemos que ele e a Osha, que agora é a May, parecem estar partindo de Kofar, muito possivelmente em direção a Coruscant. Tudo bem que o Sol vive escondendo as coisas dos outros, e nesse episódio ficou ainda mais evidente que existe algo bem suspeito em relação a ele, até mesmo em relação ao próprio Khymr. Pelo diálogo deles, ficou sugerido que os dois já se cruzaram antes, algo que teremos que esperar para ver como vai se desenrolar, tendo essas duas pontas soltas, tanto o passado do Sol com o Khymr, quanto o Sol podendo revelar a existência do Sith para os Jedi. Ainda sobre a revelação do Khymr, eu acredito que não tenha sido o fim do mistério em relação ao Sith nessa série, até porque não sabemos se o Khymr está agindo sozinho ou sob a tutela de mais alguém. Como comentei, Darth Bane instituiu a regra de 2, que pregava que só poderiam existir 2 Sith por vez, um mestre e um aprendiz, alguém para possuir o poder e alguém para cobiçá-lo. O próprio Khymr diz que ele está em busca de um acólito, ele não disse necessariamente um aprendiz, então pode ser que ele ainda seja um aprendiz e esteja em busca de um acólito para eventualmente derrubar o seu mestre, e aí sim, seu acólito se tornaria seu aprendiz sombrio e ele o mestre, o que poderia eventualmente revelar a presença de um possível mestre do Khymr, como um Darth Plagueis ou um Darth Tenebros da vida, sendo a mente pensante por trás dos panos. Mas também existe a possibilidade dele ser realmente um mestre Sith e simplesmente não se importar com a regra de 2 de Darth Bane. Durante o episódio a gente viu que ele pontuou várias vezes sobre quebrar regras, e que talvez a própria existência dele quebre a regra de 2 do Sith. Outra possibilidade, porém mais remota e menos interessante, é que ele possa ser apenas um usuário do lado sombrio que estudou sobre o Sith
e se auto-intitulou como um deles, e que isso acabe se voltando contra ele, fazendo com que um verdadeiro Sith perceba isso e o encontre para eliminá-lo. Quando o Sol pergunta quem ele é, o próprio Khmer diz que não tem um nome. Ele poderia muito bem ter dito o seu nome Sith. Como sabemos, após um indivíduo se tornar um Sith, ele assumiria um novo nome, o batizando no lado sombrio da força, como foi o caso do próprio Anakin Skywalker, que foi nomeado Darth Vader. Então a própria ausência desse nome pode confirmar essa teoria. É possível, porém improvável. Até porque o Khmer novamente tem uma fala muito alinhada com o código Sith, dizendo que ele busca liberdade para poder usar o seu poder sem ter que responder ao Jedi. E tem duas palavras-chave aqui que vão ao encontro do código Sith. Através da força, F minúsculo, eu ganho poder. Através do poder, eu ganho a vitória. E através da vitória, minhas correntes são quebradas. A força, agora sim com maiúsculo, me libertará. Lembrando que em episódios passados, ele também falou que a paz é uma mentira, que é justamente o começo do código Sith. E essa fala sobre liberdade tem muito a ver com um dos temas centrais da série, sobre o poder e quem tem o direito de usá-lo, algo que a própria mãe Aniceia já falou no episódio 3, tendo os Jedi como culpados por tentarem controlar a força e ditar quais grupos são ou não dignos de usufruí-la, algo que eu já comentei em detalhes nesse vídeo aqui. Khmer é um personagem bem interessante e eu tô curtindo bastante ele, e como comentei, ele parece ter algum tipo de problema pessoal com o Sol. O próprio Sol diz que sente algo familiar, indicando que os dois têm uma história no passado, podendo ser de pai e filho, talvez de mestre e aprendiz, não sei, ainda tá muito cedo pra gente dizer. Ao longo do episódio fica bem nítido que o Khmer parece estar querendo corromper o Mestre Sol, colocando na conta dele a morte da Jack e tentando levá-lo ao seu limite. Isso me lembrou muito o plano do Coringa em O Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, fazendo de tudo para corromper Harvey Dent, eventualmente o transformando no Duas Caras. Tem até uma frase do próprio Batman que ilustra muito bem isso. Você era o melhor de nós, Harvey. O Coringa queria provar que mesmo alguém tão bom como você poderia sucumbir ao mal. Isso fica bem claro quando o Sol está prestes a matar o Khmer e ele fala para Osha: então esse aqui é o seu mestre? Inclusive, essa cena me lembrou muito de quando o Mace Windu está prestes a matar o Palpatine e o Anakin o detém, dizendo que esse não era o caminho do Jedi. E você sabe aonde deu tudo aquilo, né? Inclusive, durante esse embate entre Sol e Khmer, a Osha acaba sacrificando a cabeça do pobre Pip e o grudando nas costas do Khmer para atrair as criaturas do último episódio, que aparentemente são atraídas pela luz, ou de repente se alimentam de dispositivos que produzem energia, algo que seria bem similar aos Minox, que eram aquelas criaturas que lembram morcegos e que conhecemos em Império Contra-Ataca. De qualquer forma, eles atacam o Khmer e nesse momento eu achei que eles tinham matado ele, o que teria sido bem corajoso e poderia jogar a favor do que eu comentei agora há pouco, do real foco do Sith estar em alguma outra figura oculta que ainda não vimos. Porém, momentos depois é revelado que o Khmer conseguiu se livrar das baratas gigantes sem nenhum arranhão sequer. E isso infelizmente me lembrou muito a cena da morte do Chewbacca em Ascensão Skywalker, que tem como objetivo dar um choque inicial, mas que momentos depois revela que não é bem assim. Outro ponto que vale a gente comentar aqui, e na minha opinião tem sido o grande problema da série como um todo e desse episódio, que é em relação às gêmeas. Durante todo o episódio, a participação das duas foi muito estranha. Primeiro temos a May, que só consegue se virar e fugir de todos os conflitos e situações da qual ela estava envolvida. Ela estava parecendo Jack Sparrow, além de mudar de ideia e convicções literalmente de 2 em 2 minutos. No episódio passado, ela estava decidida em matar o Kelnaka e se provar para o seu mestre, porém, segundos depois, ela jogou tudo pro alto, prendeu o Khmer e estava indo se entregar para os Jedi. Agora, ela mudou de ideia de novo e lutou contra os Jedi ao invés de se entregar e ajudá-los, só para 2 minutos depois ficar implorando perdão para o seu mestre e em seguida sair correndo. E depois ela queria se juntar com a sua irmã, só para logo em seguida a deixar inconsciente, roubar sua identidade e deixá-la para morrer em uma floresta perigosa. Esse vai e vem da personagem é bem complicado, parece que a série não sabe ao certo o que fazer com ela. Essa falta de uma motivação clara é algo que impossibilita que a gente, os espectadores, consigamos nos relacionar e entender qual o objetivo da personagem. E eu não acredito que isso seja algum distúrbio de bipolaridade da Osha ou algo do tipo. Eu acho que seja realmente um problema bem grande de roteiro. Eu preciso deixar aqui também um grande adendo em relação ao Basil.
Pô, ele pode ser um excelente farejador, mas é um péssimo rastreador. Ele simplesmente deixa as pessoas para trás, o que faz com que ele não seja tão útil assim. Afinal, o objetivo é levar as pessoas até o alvo, mas ele sempre dá um Pelé em geral e vai sozinho atrás do alvo. Assim fica difícil, né, Basil? De qualquer maneira, ele acaba recuperando a cabeça do pobre Pip e provavelmente será o responsável por revelar que a Osha é na verdade a May. O que me leva à cena da troca das gêmeas. A Osha tenta se reconciliar com a sua irmã com direito a um abraço das duas, que escancarou a referência ao Yin Yang que eu sempre venho comentando aqui, tendo as duas literalmente vestindo roupas pretas e brancas igualzinho ao símbolo. Dito isso, a Osha se nega a se unir à irmã, dizendo que a May sempre foi egoísta e fez tudo somente pensando em si, o que faz da Osha uma baita de uma dissimulada e hipócrita, já que na verdade foi ela que largou sua irmã e sua família para perseguir o seu sonho de se tornar uma Jedi. Osha eventualmente tenta prender a May, porém ela é golpeada com a força e fica inconsciente, fazendo com que a May pegue seus trajes, corte seu cabelo e roube sua identidade. Durante essa cena temos também uma pequena referência à vingança do Sith, com a May repetindo a mesma frase do Anakin. They've turned you against me. You turned her against me! Desde o começo da série, quando foi revelado que as duas eram na verdade gêmeas, muitos brincaram e compararam essa trama à novela de 1993 Mulheres da Areia, que acompanhava Ruth e Raquel, duas irmãs gêmeas. Ruth era doce e calma, enquanto Raquel era egoísta e má, ambas sendo vividas pela inigualável Glória Pires. E no episódio de hoje, essa cena lembrou muito outra novela, dessa vez do México, chamada A Usurpadora, onde duas mulheres completamente idênticas acabam trocando de lugar e vivendo a vida uma da outra. Enfim, faça o que quiser com essas informações, fica aí a curiosidade. Também tivemos um breve vislumbre do Kymer usando a cura pela força, que vimos sendo utilizado em Ascensão Skywalker, The Mandalorian e muitos outros materiais, mostrando que o Kymer realmente é muito poderoso na força. E agora ele treinará a Osha. Vale lembrar que o Kymer foi capaz de diferenciá-las no episódio 2, o que me faz acreditar que ele já sabe que essa é a Osha. E também me fez pensar se o Sol sabe que aquela é a May. Um Jedi do calibre dele deveria ser capaz de sentir as intenções dela. E já vimos que ele conseguiu até entrar na mente da May antes. Então seria muito estranho e inconsistente se ele não percebesse isso agora. De qualquer maneira, o episódio termina com o Sol e a May chegando na nave e passando por dois caras que, se a gente for ver bem, estão jogando uma partida de Dejarik, que é meio que a versão do xadrez em Star Wars. Já vimos o Chewie jogando isso várias vezes a bordo da Millennium Falcon. Além disso, eles também estão bebendo uma Spottka, que é uma bebida fermentada a partir de pequenas criaturas conhecidas como Krill. Vimos mais dessa bebida em The Mandalorian. Bom, tô muito curioso para ver como todo esse imbróglio vai se desenrolar e se o Kymer vai conseguir finalizar a queima de arquivo antes que o Sol caguete ele pros Jedi. Pelos trailers que tivemos, tudo indica que o Kymer vai levar a Osha para o planeta misterioso que parece muito com Ahch-To. Vimos até a imagem da Osha encontrando as vestes do Kymer por lá, o que me faz especular se essa troca das gêmeas vai acabar realmente mudando elas, fazendo a May ver que os Jedi não eram os monstros que ela pensava e a Osha se entregar ao lado sombrio. Já tem semanas que eu falo que a Osha tem algo sombrio dentro dela e talvez agora o Kymer consiga despertar isso e finalmente ter uma acólita para chamar de sua. Além disso, podemos esperar Venestra Rowe em Kofar matando todas as baratas voadoras com seu chicote de luz, provavelmente investigando o que diabos aconteceu, quem sabe por uma falta de notícias do Sol e dos demais Jedi. Bom, bora esperar pra ver, semana que vem temos mais um episódio. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre a série, ou então descobrir quem foi o último Sith da história? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.